Ok, pessoal, bom dia de novo. Estamos nós novamente juntos e misturados, não juntos nem misturados, né? Só de longe. Pessoal, antes da gente começar, deixa só eu comentar uma coisa com vocês. Quem vai fechar a nota de arte de vocês é a professora Valdelice, tá? Como o segundo bimestre, quem ministrou as aulas foi ela. Quem deve atividade, procure-a, tá? Procure e tente colocar em dias, porque ela vai me passar só as notas para eu lançar, ok? Então, corra atrás do prejuízo quem está devendo alguma coisa para ela, por gentileza, certo? Ok, pessoal? Ok. Ok? Tá, pessoal. Deixa eu só ver as carinhas de vocês aí. Liguem as câmeras, por gentileza. Deixa eu ver as carinhas de vocês. Não, professora, faz isso não. Professora. Eu nem não ligo, não. Não? Ah, sim. Não. Professora, tem de ligar, não. Tô com a cara inchada de sono. Cabelo todo bagunçado. Não, mas aí. Senhor, eu tô no escuro. Hã? Então liga a luz. Virou morcego, miséria? É só ligar a luz. Tá, pessoal, era só para ver se vocês estavam por aí, tá? Porque eu falei, ninguém falou nada. Estratégia. Tá? Hoje foi só uma estratégia, só para ver se tinha alguém por aí ou se tinham ligado, entrado na aula e sumido. Professora, boa mas pode ser. Como que é? Gabriel falou estratégia, essa é nova. Boa estratégia. Não, mas hoje foi só. Cara. Você não sabe o que é estratégia, não? Não. Não, moço. Estratégia é a mesma coisa do que estratégia, só que é no grego. Todos falam em português. Não tá na Grécia, não. Bota aí fé no maluco, hein? Falando grego. Lindo, bichinho, professor. Você é besta demais, mano. Cadê a professora? A professora até foi embora. Tá travada. Professora, travou tudo, deu lag. Faleceu. Ixi, mano. Professora, estamos à espera. A qualquer momento, estamos aqui. Ainda bem que Se quiser voltar a qualquer momento. Ô, Cláudio. Fala. Pensando aqui, mano, ainda bem que o Corona ainda não arrumou um jeito de passar via Bluetooth, senão na outra aula nós tá tudo lascado. Nossa. Tadinha da professora, mano, ela é tão boazinha, coitada. Ô, caralho. Essa não foi. Meu Deus do céu. Que foi, mano? O Aleg, né? Você tá aí, mano? Eu acho que a professora saiu da sala. Eu só acho também. Não tenho certeza, não. O banco tá gravando a aula todinha, hein? Nós fala pra ela parar de gravar, cancelar essa gravação, jogar ela no Tá lixo. na aula, ué. O que adianta É isso, parar de galera. gravar? Espero que vocês tenham gostado. E é isso, mano. Vambora. Aí, partiu água. Uhul. Ela Ô, água, que dia que é o churrasco aí na sua casa? É o quê, mano? Que dia que é o churrasco aí na sua casa? Ó, doida. É que churrasco é esse que eu não tô sabendo, ninguém me convida. Uai, o água tá planejando aí, ué. Churrasco é esse nem eu tô sabendo, hein? Que é isso? Ah, agora isso é mentira, velho. Coração pra fazer liberação. Ó, tem 80 pessoas aqui, mano. Ah, vá, sério? 80 pessoas. Davi. Ô, Davi. Diz. Que dia que nós vamos Oi. poder pra nós dar uma volta na F-250 do seu tio? Não, por favor. nunca. Ó o cara, filho, ó o cara. Tá gravando isso tudo, sem ser falando de Gente, moto. perguntar pra vocês. Ué, nós não tá falando nada demais? Deixa Dá eu nada, perguntar, velho. Tá nada mesmo, não. Quando vocês falam no chat, vocês também parecem Estratégia, grego. No seu canto aí.
Olha o cara ali, mano, até agora resmoendo isso, velho. Ah, não, moço. Ah, não, velho. Ô, deixa eu falar, quer falar. Cala a boca, moço. Gente, Luiz, deixa eu perguntar uma coisa. Pergunte. Se eu tenho um negocinho de som, né, perto do microfone. Se eu silenciar, no caso, só pra mim, não é pra vocês, né? Não, é só pra você. todo mundo. Moça, eu vou silenciar todo mundo. Ah, é só pra você. É só pra você. É, se ela clicar no áudio desativado, é só ela que fica. Ela não escuta nada que a gente falar. Não, eu não Ah, manjo tá, sem. entendi. Aí vocês ficou mudo. Aí os caras ativou um mudo pra mim, mano. Fui Olha. eu. Aí é os caras que Foi tem o não. comando pra aceitar o povo e. Moço, para de mutar eu. Cara chato. Deixa eu ser livre, velho. É que eu tô tentando fazer atividade aí, vocês conversando, não tem jeito aí, por isso que eu quero mutar. Ah, então beleza. Seu celular, uai. É só ir nesse alto-falante, sem ser no microfone, e mutar todo mundo. Pronto. Aí o povo pode conversar, só que você não vai escutar. Não é no microfone. O microfone é pra você não falar. Agora o baldinho é pra você mutar todo mundo. Só que a gente vai puxar a conversa, só que você não vai escutar. Entendi. O Baldi, mano. O professor deve estar tipo, agora o que aconteceu. Ô, caralho, tô aqui falando meia hora, a menina mutou todo mundo de novo. Pessoal, desculpa. Não foi eu, A não. A minha internet caiu. Oi! Desculpa, minha internet caiu, retornou só agora. Desculpa. Ela tá bem? Ué, eu imagino. Não, Gabriel, pelo amor de Deus. Gabriel, depois você, quando nós voltarmos não para o normal, você me lembra Não, de te dar um rascunho. não. Tá? Beleza, professora. Ah, nem. Tá, pessoal, entre mortos e feridos, salvaram-se todos, a internet voltou, tem uma queda, não sei por que carga d'água, mas ela caiu. E vamos retomar, né? Perdemos alguns minutinhos. Pessoal, na aula anterior, vocês se lembram? Eu vou perguntar, né? Porque assim, é minha obrigação, mas eu sei que dentre os esquecidos tem um que vai lembrar. Sobre qual assunto nós estávamos falando na aula anterior? Paramos onde? Tem alguns que eu sei que vai falar assim, pessoal, não lembro nem que eu almocei ontem. Se bem que no domingo a gente costuma lembrar, porque a comida é diferente, né? É a comida mais especial, mas vamos ver se alguém lembra do que nós estávamos falando na aula anterior, que já tem 15 dias, gente. Se vocês não lembrarem, eu até concordo com vocês que é possível de esquecer mesmo. Alguém sabe me falar sobre o que a gente estava falando? Arte romana. Arte romana, muito bem. Que bom, Carlos. Eu ia falar de índio, professor. Naquele negócio que ela falou lá, anotação das aulas. Eu não sabia nem o que eu ia falar. Pois é, eu suspeitei. Eu conheço meu eleitorado. Não, depois de 15 dias é passível de se esquecer mesmo. Se não tiver anotado, não lembra mesmo, tá? Isso é normal. Tá, pessoal? Mas voltando ao assunto, na aula anterior nós começamos a falar sobre a arte romana, tá? Ou seja, a arte praticada em Roma, na Roma Antiga, né? E nós falando, a gente viu na aula anterior que a arte romana, ela sofreu algumas influências, tá? Ela não foi uma arte copiativa, mas ela sofreu influência da arte etrusca, né? Que era uma arte mais voltada para a realidade, para o cotidiano, e também sofreu influência da arte greco-helenística, ou seja, a arte bela produzida pelos gregos do período helenístico. Tá? Então, ela sofre essas duas influências. Ah, professora, mas a arte romana, então, foi uma cópia da arte etrusca e da arte grega? Não é verdade, tá? Ela sofre a influência, ela aproveita algumas coisas que ela achava bonita, que era pertinente para eles aproveitarem, tá? Não quer dizer que foi uma cópia fiel, nem da arte etrusca e nem da arte greco-helenística, certo?
Deu para lembrar alguma coisa aí, depois de falar um pouquinho sobre isso? Ou ainda nada? Ainda nada, professora. Nada, Lembrei de vamos falar um pouquinho, tá? Até a gente lembrar de alguma coisa e chegar onde nós paramos, que era na arquitetura, tá? Tá, pessoal, a arte romana, ela vai buscar o útil, o realismo, né, que é da arte etrusca, né, buscar o que era útil para o cotidiano e o realismo, tá? Isso é da influência etrusca. Da arte grega, né, ela vai buscar a beleza material, realçando a ideia de força e de energia e sentimento, tá? Então, dentre as influências que a arte romana vai sofrer, ela vai sofrer da arte etrusca o útil e o real, o que é real, né, o que é bonito para o cotidiano, o que é útil para o cotidiano. Da arte grega, ela vai buscar os ideais de beleza, de caráter, de força, né? Então, ela tem essas influências que vão influenciar a arte romana, certo? Vai predominar-se sobre a arte romana o caráter, mesmo eles buscando a questão da beleza, vai predominar o caráter sobre a beleza, tá? Sofrendo as influências necessárias, buscando, né, influências etrusca e grega, ela vai predominar sobre, mesmo sendo buscando a beleza grega do tempo helenístico, vai predominar o caráter, tá? Sobre a arte romana, ok? Dentre as construções, né, nós vamos começar falando sobre a arquitetura, né, da arte romana. Dentre as construções, vão se destacar 5 espécies, tá? Dentre várias outras construções, vai se destacar as 5 principais, tá? Dentre elas, a religião, ou seja, os templos, né? As construções feitas para guardar as estátuas dos deuses, para receber as pessoas, para cultuar esses deuses, né? Dentre as 5 espécies da arquitetura, um dos principais é os templos. Dentre os templos principais, nós vamos falar sobre o Panteão, né, que é o principal templo romano. Ah, professora, mas é o único? Não é o único, é o principal, tá? Dentro da arquitetura, nós começamos a falar sobre os templos, onde se guardava as estátuas, as imagens dos deuses, e é onde era usado também para fazer os rituais de adoração desses deuses. E dentro desses templos, nós vamos falar principalmente do Panteão, falando sobre isso na aula anterior. As construções também eram feitas para o comércio e o civismo. Ah, professora, como assim comércio e civismo? Construía-se, por exemplo, uma basílica, né? Dentre as basílicas mais famosas, nós temos as ruínas da Basílica de Júlia. Essas basílicas, elas eram um lugar onde as pessoas praticavam as suas atividades comerciais e fazia também os seus tribunais de júri, por exemplo. Se fosse julgar alguém, esse julgamento era feito dentro dessa basílica, tá? Então, segunda característica, para comércio e civismo, ou seja, onde praticava as atividades comerciais, é onde fazia a sua parte judiciária também das cidades romanas. Higiene. Dentre os higienes, nós podemos falar dos termas. Termas era um local social, é como se fosse o nosso clube, né? Os clubes que a gente tem na cidade hoje em dia. Era onde as pessoas iam fazer a sua social. Ia tomar banho, pegar uma sauna, e ficar à vontade de praticar algum esporte, eram os termas, tá? O quarto, os divertimentos. Dentro dos divertimentos, e nós paramos exatamente nesse quarto, que é os divertimentos, nós falamos sobre os circos, né? Onde eram praticadas as atividades circenses, ou seja, onde praticava-se os jogos, onde as pessoas iam assistir a algum espetáculo, além do teatro e do anfiteatro, tá? Então, falamos sobre os templos, né, os locais de comércio e civismo, que eram as basílicas,
Os locais de higiene, dentro dos locais de higiene, nós falamos dos termas, que eram os ginásios, piscinas, os pórticos, onde as pessoas iam para fazer uma social, para conversar, jogar a conversa fora, brincar ali um pouquinho, tá? Dentre os principais termas, nós temos os termas de Caracalla, tá? E depois nós passamos para os divertimentos. Paramos nesse momento, quando a gente falamos sobre o circo, né? Falamos sobre as atividades circenses, os jogos que eram praticados, como, por exemplo, os jogos de Troia, né? Que eram os torneios a cavalo, os jogos de escravos, que eram os jogos onde os senhores iam carregados pelos escravos participar desses jogos. Então, paramos nesse momento dos circos, tá? Estamos falando sobre a arquitetura da Roma Antiga e continuamos falando a partir de aqui, tá? Dos divertimentos. Falamos sobre o circo, agora vamos falar sobre teatro, anfiteatro e passamos depois para as pinturas, ok? Vou compartilhar a tela com vocês para a gente continuar, ok? Ok aí, pessoal? Professora, você tá com um montão de lado. Seu mudo. Pois é, professor, tá mutado aí. Ok, agora, pessoal, apareceu? Tá me ouvindo? Agora sim. Sim? Então, vamos continuar? Tá, pessoal, paramos aqui, falamos sobre os circos, né? Sobre os jogos que aconteciam nos circos, como que acontecia. Não falei com vocês quando surgiu o circo, de fato, em Roma, né? Sobre a influência grega, ele surge a partir de 264 a.C., tá? Os jogos circenses vão surgir em Roma a partir de 264 a.C., tá? E o mais célebre, né, o mais conhecido desses circos é o Circus Maximus, tá? Maximus, a gente assiste um filme a respeito do Maximus, lembra disso? Eu não me lembro se é o Gladiador que fala sobre o Maximus. Vocês se lembram? Tá, pessoal, o circo tá aí, esse aí, o Circo Maximus. Olha o tanto que ele era pequenininho, tá? E vamos continuar. Da agora para frente, é com vocês, tá? A gente vai lendo e vai explicando para eu não ficar falando sozinha o tempo todo, ok? Pessoal, outra questão. Eu sei que arte é uma matéria complicada, né? Porque é meio chatinha mesmo, mas infelizmente não tem outro recurso, tá? O que eu poderia fazer? Pedir para vocês pesquisarem. Tá? Mas como eu sei que vocês têm trilhões de coisas para fazer, eu evito ficar passando atividade para vocês. Mas, se vocês preferirem a gente falar sobre arquitetura e deixar escultura e pintura para vocês fazerem a pesquisa e valer nota ou valer como atividade, pode ser, tá? Vocês que vão escolher depois. Depois eu abro a participação para vocês falarem o que vocês querem fazer. Certo? Vão pensando a respeito, para não ficar muito chato e muito maçante. Se vocês preferirem fazer a pesquisa e me enviar como parte da nota, beleza, ou como atividade, né? Atividade parte da nota, certo? Tá, pessoal, vamos continuar então. Professora, Oi. repete para mim, por favor, porque travou bem aqui e eu não escutei. Não, tranquilo, repito sim. O que eu falei? Eu falei que, como a arte é bem complicado, né? Porque muita gente tem que falar muito e é muito conteúdo.
muita coisa para a gente estudar, se vocês preferirem, a gente fala até arquitetura, né? Estou com os slides todo pronto, mas a gente fala sobre até arquitetura, e vocês fazem a pintura e a escultura como forma de atividade. Faz a pesquisa e me envia, fica a critério de vocês, tá? Ah, professora, mas a aula está muito chata, a gente fica falando toda a vida, você falando a mesma coisa toda a vida. Vamos fazer diferente? Tranquilo, a gente faz, tá? Fica a critério de vocês. Daqui a pouco, a hora que a gente terminar de falar sobre arquitetura, vocês vão pensando até lá. Para falar sobre arquitetura, eu volto para a página, para a aula normal, para a gente conversar sobre isso. A gente continua falando com os slides e eu explicando, ou vocês fazem a pintura e a escultura em forma de pesquisa e me envia, tá? E estuda para fazer a avaliação depois. Nossa, que legal fazer escultura. Não sei fazer escultura. Fazer a pesquisa. Ah, não, pessoal. Ué, se vocês quiserem fazer escultura romana... Fazer escultura? Deixa eu falar para vocês uma coisa. O primeiro ano que eu dei aula de arte, lá, aí, inclusive foi aí no colégio, os meninos fizeram para mim, né? Eu pedi em grupos, eles fazerem algo da arquitetura romana, tá? Teve gente que fez o Panteão, teve gente que fez o Partenon. Inclusive, eu tenho o Partenon, eu tenho uma aqui em casa que o aluno me fez e me deu. Depois eu vou limpar ele, porque tá sujinho, e mostrar para vocês. Professora. Oi. Mas igual assim, aí, se quiser, pode fazer uma obra? Esse trem é... Pode, ué, gente, claro que pode. A gente pode... Sim, no caso, teria que usar argila, né? A gente pode ir, inclusive, se vocês quiserem, nós podemos, não sei, né? Tem uns que gostam, tem outros que não gostam, mas a gente pode mudar a forma de avaliar vocês nesse bimestre. Em vez de ser uma avaliação, ser uma obra. Pode ser, tudo é discutível. Eu faria, eu acho legal, acho que seria legal. Eu também gosto, eu acho interessante. Depois eu vou buscar as fotos das obras de arte. Mas também deve ser difícil, né? É difícil, não é fácil, porque construir as colunas é muito complicado. Eu vou limpar o meu que eu tenho aqui em casa, que está ali fora, está cheio de poeira, com essa ventania, depois vou mostrar para vocês. Mas fica muito bonito. Eu tenho as fotos, eu vou tentar encontrar as fotos para mostrar para vocês dos que os meninos fizeram no primeiro ano que eu trabalhei na escola. Isso foi em 2014. Nós tínhamos mostra cultural, né? E aí a gente pediu para eles fazerem para a mostra cultural. Valeu a nota do bimestre. Mas ficaram coisas bem interessantes. Só que naquela época poderia se reunir, né, para fazer. Agora, no caso, vocês não podem. Então, assim, o grupo poderia, tipo assim, foram grupos de 5, 6 pessoas e fazer uma obra só, né? Agora, esse ano não pode reunir, fica mais complicado para cada um fazer um, né? Dá para fazer de isopor, dá para fazer de madeira. Esse que eu tenho, ele é feito na madeira, ele é o Partenon, e as colunas ele fez com aquele parafuso, rosca sem fim, vocês falam? Mas pode fazer de argila também, né? Pode fazer de argila. É melhor a prova, professor. Isopor, né? A gente depois fala sobre isso com mais. Vão pensando, na próxima aula a gente fecha essa questão, tá? Nossa, eu nunca fiz uma escultura, eu queria fazer. Hã? Eu nunca fiz uma escultura, eu tenho vontade de fazer isso. Tem umas esculturas bem interessantes, assim, bem, né? A escultura... Tem umas que são mais fáceis, né? Isso. E eu particularmente, gente, eu acho que... é porque, assim, a gente faz o que, né, nos é pedido. Quando eu peguei as aulas do ano passado, a primeira coisa que o Major me falou foi assim, professora, as aulas de arte aqui não é para desenhar. Tá? As aulas de arte aqui é para aprender conteúdo. Mas eu acho que se a gente aliasse o conteúdo com a prática, ficaria bem mais interessante, né? Porque eu penso que para aprender é fazendo. E outra que, tipo, a gente vai estar desenhando, né? Isso. Então, assim, a gente pode pensar sobre isso e eu acho bem interessante. Se vocês quiserem, eu
Eu topo conversar com a coordenação para que, ao invés da gente fazer uma prova, né, escrita, a gente faça as obras. Você, de uma forma com cuidado, respeitando os limites, vocês podem reunir em grupo, 3, 4 pessoas e fazer uma obra só. Mas vamos amadurecer a ideia melhor, tá? A gente volta a falar sobre isso novamente na segunda-feira. Pensem sobre isso. Na segunda-feira a gente volta a conversar sobre isso. O que vocês acham? Acho que pode ser? Ou, e aí, quem não quiser fazer, a gente disponibiliza a prova. Né, para não... Pode ser, professora, é muito legal. Antidemocrata? Quem quiser fazer a obra de arte valendo a nota, beleza. Ah, professora, mas eu não tenho habilidade, eu não sei fazer, normal, né? Porque não é todo mundo que tem mesmo. Eu prefiro fazer a prova. Tranquilo também. No dia da avaliação, a gente disponibiliza a prova, você faz a prova. Fica a critério, né? Tudo a gente dá o jeitinho do brasileiro, ok? Pensem sobre isso. Tá, pessoal, vamos continuar. Alguém lê pra gente, por favor? Professora, só uma pergunta rapidinho. Pergunte. Esse negócio, a pesquisa que é pra gente fazer, a senhora vai colocar ela lá no GR8 ou não? Não, deixa eu falar para vocês. A gente vai terminar de falar sobre arquitetura e eu volto lá para a sala de aula e lá a gente vai discutir. Vocês querem fazer a pesquisa? Podemos fazer agora mesmo. Deixa eu só voltar aqui para a sala para de compartilhar para a gente conversar. E aí, quem for expor a sua ideia, a conversa a gente fala agora mesmo, ok? Parei de compartilhar. O que é a minha sugestão? Para que não ficasse lendo, a gente não ficasse lendo slide, né, e falando sobre isso, sobre toda a arte romana, eu sugeri, né, uma sugestão, vocês vão decidir, tá? Não vou ser arquitetura e me envia como atividade desse bimestre, a primeira atividade de arte desse bimestre. Aí agora fica a critério de vocês. Vamos fazer uma votação bem rapidinho, o que vocês acham? Pode ser assim ou não? A gente continua explicando e eu passo outra atividade depois quando a gente terminar. O que vocês acham? Tá com vocês a palavra. Gabriel, Wesley, Carlos, Opa, eu acho que Hã? O que você não falou? para mim pode ser. Pode ser a pintura e a escultura em forma de pesquisa? Ah, no caso vai valer os dois? Não, mas tem gente que não tem habilidade. Aí eu acho que a Não, meu pesquisa. anjo. Carlos, deixa eu explicar novamente. A pintura e a escultura como atividade desse bimestre, a primeira atividade, entendeu? Ao invés de eu passar o slide e explicar, vocês fazem a pesquisa e estudam, né? Vocês. E me mandam a pesquisa como atividade, a primeira atividade de arte do terceiro bimestre. Ok? Não Uma é sugestão. fazer escultura, entendeu? tá. É fazer a pesquisa. A pesquisa tá. primeiro, Agora ficou tá? A mais pesquisa fácil. primeiro. A obra de arte, né, a escultura ou a arquitetura, ou uma pintura, um mosaico romano, como vocês preferirem fazer, o que eu posso fazer? Posso conversar com a coordenação, ver se a gente pode transformar essa obra na avaliação de quem preferir fazer ela, entendeu? Tipo assim, não, professor, eu não tenho habilidade, eu não quero fazer pintura, não quero fazer escultura, não quero fazer nada. Eu quero fazer a prova. Tudo bem, eu disponibilizo a prova no dia, né? E quem quiser fazer uma obra de arte romana, o Panteão, o Partenon, ou uma escultura, ou um mosaico romano, vai ler a nota da avaliação, entendeu? Essas são duas coisas diferentes que a gente está falando. Vocês entenderam? No caso, só fazer a pesquisa, então, e depois a senhora vê se vai poder a gente fazer uma escultura para valer como prova. E quem não quiser fazer escultura, faz uma prova. Faz a avaliação. É a sugestão. Tá, mas aí essa pesquisa, fiz ela, vai ter mais o que depois dela?
Não. É porque, assim, ó, se nós não tivéssemos, se vocês não forem fazer a pesquisa, eu vou explicar o conteúdo, vou continuar passando os slides e vou explicar, né? Mas se vocês forem fazer a pesquisa, a gente faz essa pesquisa, vocês enviam para mim, a gente depois... Porque, de qualquer forma, vocês têm que fazer as atividades, né? Porque tem que valer os 5 pontos das atividades. Né? Acho melhor a senhora explicar. Eu acho melhor a senhora explicar, porque tanto que seria desinteligente da nossa parte. Porque, tipo, se a gente tivesse que a gente ia ter que fazer a pesquisa e depois fazer a atividade. Se a senhora explicar, a gente só vai ter que fazer a atividade. Ah, bom. Não, então tá bom. Vocês é quem mandam, tá? Eu então, voto em a senhora explicar. Ótimo, eu então. também. Sem nenhum problema. Agora, pensando bem, explicar é melhor. Eu sabia que vocês não tinham entendido, né? Mas tá bom, vamos continuar então. Vou compartilhar novamente, tá? Ai, gente, vocês é um caso. É só essa tela abrir aqui novamente. Tá, pessoal, então vamos continuar, né? Porque já que a gente vai explicar e depois eu passo as atividades quando a gente terminar. Mas a questão da obra, eu vou falar com a coordenação, tá bom? E a gente fala na próxima aula, que é segunda-feira que vem, se não mudar nada no horário, ok? Alguém lê para nós, por gentileza? Gabriel, não ouvi sua voz hoje. Vamos ler um pouquinho? Eu? Não, você. Você mesmo. Leia para mim, por favor. Ah, tá. Tá no negócio de arquitetura, é essa mesmo, né? É essa mesmo. Falamos sobre o circo, agora vamos falar sobre o teatro grego. Arquitetura, teatro. Imitado do teatro grego, a princípio... Nossa, peraí. Ai. Começa de novo, arquitetura. Gabriel. Arquitetura, teatro. Imitado do teatro grego, o principal teatro é o de Marcelos. Tinha cenários versáteis, giratórios e retiráveis ao louco. Para você ver o quanto eles eram modernos, né? Não, tipo, giratórios e retiráveis? Giratórios e retiráveis. Pessoal, quando vocês já estudaram arte grega já? Já explicaram, já falaram para vocês sobre a arte grega? Sobre os teatros e os anfiteatros gregos? Já? Acho que não, professora. Tá. Quando se fala em teatro e anfiteatro, tanto os gregos quanto os romanos, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas provavelmente sim, porque vocês já estudam isso há um certo tempo. Todos eles são feitos de forma que, em qualquer lugar que você esteja da plateia, né? Se você está aqui na arquibancada, em qualquer lugar que você esteja, você consiga ouvir claramente o que os artistas, os atores estão falando lá no palco, tá? Não sei como, não me perguntem como eles conseguiam fazer com que a acústica, em qualquer lugar que você estivesse, do teatro ou do anfiteatro, você conseguisse ouvir o que e olha que eles não tinham microfone, não tinha caixa de som, não tinha nada. Mas em qualquer lugar, mesmo se eu estivesse no último lugar da arquibancada, na ponta, né, contrária de onde estava o palco, você conseguiria ouvir claramente o que os atores estavam falando, tá? Eles faziam bruxaria. Só pode, né? Porque naquela época, sem nenhuma técnica, eles conseguiam fazer isso. Tá? Até hoje é um mistério de como eles faziam isso para que qualquer lugar que você estivesse, você conseguisse ouvir o que o ator ou a atriz estivesse falando. Os atores, na verdade, porque tinha muito pouca atriz nesse momento, tá? Então, os teatros, como a gente já sabe, assim como as outras coisas, vinha alguma coisa dos gregos, os teatros eram imitações mesmo do teatro grego, tá? E, dentre deles, eles tinham algumas características. O principal deles, o Marcelos, né? E o que o Gabriel achou interessante aí, os cenários eram versáteis, ou seja, dava para trocar de cenário bem tranquilo, bem rápido, né? Eram giratórios e eram retiráveis. Ou seja, lá na Grécia, na Roma Antiga, quantos mil anos atrás, eles tinham como eu vou dizer, as modernidades que nós temos hoje, né? Hoje, claro, com tecnologias, mas naquela época, inexplicavelmente, eles tinham todos esses benefícios
dentro dos teatros, tanto os gregos quanto os romanos, tá? Sem contar na acústica, como eu acabei de falar para vocês, que em qualquer lugar que a pessoa estivesse, ela conseguia ouvir o que o ator estava falando lá no centro do palco. Ok? Vamos continuar. Sobre o anfiteatro. O anfiteatro, eu acho que deles todos é o que a gente mais conhece, né? Porque a gente vê muito isso em filmes, né? Como, por exemplo, Gladiador e vários outros filmes. Por quê? Porque era onde aconteciam as lutas dos gladiadores, né? Onde eles lutavam entre si, lutavam contra os leões e fazia toda aquela balbúrdia, né? É o teatro do pão e circo que acontecia lá na Roma Antiga, como vocês mesmos já me falaram que viram lá na história com o professor Jairon, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre o anfiteatro aí, pessoal. Quem vai ler para nós agora, por favor? Não quero apontar, mas eu aponto se for o caso. Kaila, lê para mim, por favor. Ih, eu ia falar que eu ia ler, mas pode deixar. Ah, então lê, ué. Vai que a Kaila não quer ler. A Kaila vai... Eu leio, professora. Então, por favor. Anfiteatro. O povo romano apreciava muito as lutas dos gladiadores. Essas lutas compunham um espetáculo que podia ser apreciado de qualquer ângulo, pois a palavra anfiteatro significa de um e de outro lado. Assim era o Coliseu, certamente o mais belo dos anfiteatros romanos. Externamente, o edifício era ornamentado por esculturas que ficavam dentro dos arcos e por 3 andares com as ordens de colunas gregas. Cadê aqui? De baixo para cima, ordem dórica, ordem jônica e... Aí não dá para ver do lado, professora, porque fica só fotinha. Tá. Essas colunas, na verdade, eram meias colunas. E aí também não dá para ler do ladinho. Pois ficavam presas à estrutura das arcadas, portanto, não tinham a função de sustentar a construção, apenas de ornamentá-la. Tá, pessoal, sobre o anfiteatro, eu já tinha começado a falar sobre ele para vocês, né? Ou seja, significa teatro de um lado e de outro. Qualquer lugar que você estivesse, você conseguiria ver e ouvir o espetáculo que estava acontecendo sem nenhum problema, né? Dentre eles, o principal, né, tem outros, mas o Coliseu, acho que todo mundo, quando fala em teatro romano, todo mundo lembra do Coliseu, né? Lembra da estrutura do Coliseu, das ruínas que existem do Coliseu. O edifício ele era ornamentado por esculturas, né, que ficavam dentro dos arcos, e por 3 andares com as ordens de colunas gregas, ou seja, as colunas gregas, dórica, jônica e coríntia, é também uma cópia que os romanos vão usar nos anfiteatros deles, tá? Essas colunas, elas eram muito usadas nos teatros e nos anfiteatros gregos, mas foram copiados para os anfiteatros romanos também, tá? Na verdade, as colunas, elas não vão sustentar os anfiteatros, é só a decoração, tá? Vou mostrar as colunas para vocês verem como que funcionavam essas colunas. Na verdade, elas não sustentam, não são... Ah, professora, mas eram aquelas colunas decoradas que sustentavam os anfiteatros? Não são, eram só decorações. As colunas de sustentação eram outras colunas, ok? Até porque elas iam só até a metade, elas não iam até o final, até o topo do anfiteatro. Dentre elas, nós temos as dóricas, né, que eram as mais antigas e as mais simples, né, as mais grossas. Depois nós vamos ter as jônicas, que eram as mais elegantes, eram mais finas e mais elegantes, né, mais bonitinhas. E a coríntia, que é a mais recente e a mais decorada, né, que vai ter várias decorações, várias esculturas feitas nas colunas, ok?
Deixa eu só mostrar para você. Eu não vou nem passar isso aqui, porque a coisa vai, né? A ordem dórica era simples e maciça, não possui base. As colunas dóricas geralmente tinham estátuas de deuses ou heróis no topo. Em cima, ela tinha as estátuas dos deuses ou dos heróis. Lembra que eu disse que elas não iam até o final do anfiteatro, ela só decoração? Ela ia até uma certa altura, e aí ela tinha decoração em cima. O capitel é uma almofada de pedra. Isso aqui, pessoal, ó, chama capitel, tá? E é uma almofada, tipo uma almofada de pedra onde eles iam colocar depois as imagens dos deuses ou dos heróis que eles queriam colocar lá. Essa aqui é a jônica, tá? A ordem jônica representava a graça e o feminino. Era mais delicada, né? As colunas jônicas são mais altas do que as dóricas e sua superfície tem linhas esculpidas. Aqui embaixo, as linhas esculpidas. Aqui ela é lisa, viu? Aqui ela é toda esculpida. Vamos voltar para cá. As colunas apresentam fuste mais delgado, ou seja, mais fininho, os fustes, bem fininhos. Se firmava sobre uma base decorada. Base decorada também. A base da coluna jônica se parece com uma pilha de anéis. Aqui, ó. Pilha de anéis, onde vinha a decoração também. O capitel era formado por duas espirais unidas por duas curvas, ó. Duas curvas. O capitel no topo da coluna parece ser um pergaminho gigante. Tem aqui. Tá. A ordem coríntia sugere luxo e ostentação. Essa aqui tá feia, daqui a pouco eu vou colocar uma outra ali para vocês verem quanto elas eram bem mais bonitas. Possui linhas esculpidas. Aqui tudo é esculpido, tá? Tudo é desenhado. Sua base também se parece com os anéis, ó, a base aí novamente. O capitel era formado com folhas de acanto e 4 espirais assimétricos. Simétricos. É aqui, ó. Fazendo delas as colunas mais decorativas de todos os tipos de colunas gregas. Então, é a mais bonita, a mais decorada, a coluna coríntia. Mas existiam as outras duas também. Olha aqui elas no colorido, como que vai ficar mais fácil de vocês verem. A dórica é bem simples, sem muita decoração. A jônica já tem um pouquinho mais. E a toda decorada, toda trabalhada no luxo, na escultura. Ok? E o principal deles, né, que é o Coliseu. Entre os principais, a gente vê com mais frequência, o Coliseu. Pessoal, a gente para por aqui, na próxima aula a gente continua. Vou colocar agora no chat para vocês a frequência, para vocês assinarem. Ok. Ok. Eu consegui copiar ela aqui, eu coloco lá. Meu computador, gente, ele tem vida própria, ele faz o que ele quer, para testar a minha paciência. Ele é loucão. Ele é loucão, literalmente. Ah, deixa meu computador testar minha paciência para ver se ele não toma 3 tapas. Uhum, e ele para de trabalhar. Aí, tipo assim, depois que estraga, nós chora, leva uma raiada da mãe e. Porque se ele parar de trabalhar, eu que rolo. Bem que tem hora que dá vontade de pegar esse computador. A gente não tem R$4.000 para comprar um novo computador, então a gente não pode se dar esse luxo, sabe? Que não tem o que isso? Duvido. Se eu contar a vida do carroceiro, até o cu chora, gente. Você não tem noção. É. Vontade de ir comer bolinho de milho, Laura. Agora você vai comer bolinho de milho lá na pamonharia. Você sabia que eu tenho uma pamonharia? Não, tô falando sério. O Gabriel vinha aqui pra cá. Quando ele estava comigo lá no ensino fundamental, ele vinha aqui pra minha casa comer bolinho. Não, eu fui uma vez porque nós foi arrumar os treinos da... Teve uma outra vez que você veio, Gabriel, nem sei. Eu sei que eu fui pra levar uns trem e conversa vai, conversa vem, eu comi. Ainda dei prejuízo. Jantou.
Tá. Pessoal, saiu aí a frequência? Apareceu aí para vocês? Ainda não, Até professor. agora não. Olhem aí se apareceu agora. Acho que Agora apareceu. Agora por apareceu. favor. Quem for assinando, pode assinar e sair da sala, tá, gente? Obrigada. E segunda-feira, eu falo com vocês sobre Vai, professor, nada, esse não, professor. aí, Fica aí, né, não. o link. Esse é o link da O aula. trem não tá abrindo, vocês abriu? Não. Não, esse não é o link Credo, do. Não apareceu Pode ainda, falar não, baixo, tá? pessoal? Aqui para mim já apareceu. Professora, ele apareceu, só que A ele senhora não mandou o entra. A link gente errado. não entra dentro dele. Não entra mesmo. Hã? Não quer Esse entrar, é o link professora. da aula, Esse daqui é a professor. aula. A senhora tem que Não tá mandar o entrando? Forms. Não. É o link Ah, da aula que Jesus, você mandei a mandou. coisa errada para vocês. Peraí. Que boa, professora. Ah, não, gente, que canseira. Dá um trabalhão para copiar, ainda copiou o trem errado, eu vou te contar, viu? A gente já apanha demais dessas tecnologias. Oxe, esses negões saindo da conversa sem... Eu Moço, posso deixa. lá no grupo também depois. Depois de 1 hora. Vê se agora vai, pessoal. Não chegou. Faz assim, manda no grupo lá no WhatsApp, às vezes é mais fácil. Coloquei Agora aí, agora para foi. falar no grupo também, tá? Pessoal, obrigada. Até semana que vem. Não esqueçam de fazer atividade de filosofia. Quem está devendo atividade de arte, procura a professora a antiga professora, a professora Bezelice, para organizar a vida de vocês, ok? Por favor. Certo? Obrigada. Até semana que vem. Alô. Então não vai ter tarefa de Alô? artes, né? Oi, quem chamou a professora? Ninguém. Professora, deixa eu te fazer uma pergunta. Todas as tarefas são de GRO? Geralmente, sim, todas elas estão. Mas se você não encontrar lá e quiser que eu mande para você pelo WhatsApp, me chama no privado que eu mando para você o arquivo em PDF. Tchau, professora. E o bom Professor, dia. então não vai ter tarefa de Tchau. artes?